Urgente. Força Aérea Brasileira, Ministério da Defesa, Brasil, assina um memorando em Estocolmo, na Suécia, junto com o Ministério da Defesa da Suécia. Assina um documento com a intenção da aquisição e compra de mais 20 aviões caças novos F-39 Gripen, fabricados pela Saab, com transferência de tecnologia para a fabricação em solo brasileiro pela Embraer. Então, foi apresentado também, né, durante essa semana, a nova versão do caça F-39 Gripen, na versão biplace, ou seja, para piloto e copiloto, sendo essa a primeira aeronave biplace da nova geração dos caças Gripen, versão E e F. Então o Brasil, em 2014, assinou um contrato com a Saab, empresa sueca, para a aquisição de 36 aviões de combate novos F-39 Gripen, de geração 4.5, com radar AESA, sistema de detecção passiva IRST, motores General Electric F414, a aviônica totalmente desenvolvida pelo Brasil, pela empresa, esqueci o nome da empresa, Aeroeletrônica é o nome. E todos os caças deveriam ser fabricados no Brasil com transferência de tecnologia pela Embraer. Porque nessa assinatura desse contrato de 36 aeronaves, o Brasil iria levar para a Suécia engenheiros aeronáuticos brasileiros para saber e ter o conhecimento na fabricação de aeronaves de combate de geração 4.5 de alto desempenho, com desempenho superior a Mach 2. Os caças começaram a chegar durante o começo da década de 2020 e apenas 12 caças foram entregues. Qual é a vantagem? O que vai mudar com a chegada desses caças no Brasil? O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. É um país, tecnicamente, dotado de riquezas minerais e naturais de valores imensuráveis. Para defender um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, esse território tem que depender de suas forças armadas, que no momento estão em um estado de transição do sucateamento para a modernização. Então, num país de dimensões continentais, é obrigatório que o país tenha meios para dissuadir países ou organizações terroristas de quererem atentar-se contra o território brasileiro. E o modelo militar mais indicado para cobrir o território nacional em tempo rápido, para fazer a defesa, tanto aérea como terrestre como naval, é o avião caça. Porque um avião de combate, um avião caça, ele não é só para defesa aérea. Os caças de geração 4.5, eles são caças, aviões de combate multimissão. O que significa isso? Que eles
a mesma plataforma, a mesma célula de caça, ela pode ser usada para defesa aérea, para ataque aéreo, para ataque terrestre, bombardeio terrestre e defesa naval, com os mísseis apropriados. Então, um caça como o Gripen, de geração 4.5, ele possui um radar, ele possui sensores na sua fuselagem que o habilitam a ser um avião multimissão. Só que um avião multimissão, ele só vai ser multimissão com a carga de armas apropriada. E para defesa aérea e combate aéreo, o Gripen dispõe dos mísseis MBDA Meteor e do MBDA Iris-T, que são mísseis de longo alcance e curto alcance, sendo o Meteor um míssil BVR. O que é um míssil BVR? É Beyond Vision Range, ou seja, além da linha da visada. É um míssil de ataque aéreo com alcance de 200 km. Já o míssil Iris-T, ele é um míssil de curto alcance off-body sight. O que é off-body sight? O piloto, né, ele aponta a cabeça na cabine do caça e a cabeça do míssil vai na direção onde está a cabeça. Então o piloto não precisa apontar o caça para o alvo aéreo. O caça pode ir reto, o piloto vira a cabeça, o míssil é disparado e ele vai em direção onde está a cabeça do cara. Então ele pode ser lançado para frente e ele dá a volta e atinge alvos atrás. Isso é off-body sight. O Gripen, ele tem um radar AESA, Active Scanning Radar, ou seja, ele é um radar de busca ativa, né? Em que o piloto não precisa se preocupar em guiar o radar para uma direção. O radar, ele vai procurar alvos ativamente, né, sem comando do piloto. E é um radar de grande alcance de detecção. O Gripen, ele tem um sensor passivo chamado IRST, que significa Infrared Search Track, IRST. Ou seja, o Gripen não precisa do radar dele AESA ligado, porque quando um caça ele liga o radar, ele emite a radiação que é detectada pelo avião inimigo, certo? Então a radiação do radar do Gripen é detectada pelos sensores do avião inimigo. Mas o IRST, ele não emite emissão, então ele pode ser usado para detectar alvos a uma distância inferior a um radar, mas sem detecção do radar inimigo de que ele está sendo procurado. Então é um sensor muito interessante. O Gripen possui sistemas de detecção e alerta de emissão de radar também de outros aviões espalhados pela fuselagem, que são sensores passivos que detectam a aproximação, por exemplo, de mísseis, né, que são lançados contra o Gripen. Ele possui um motor F414, que é o mesmo que equipa o Super Hornet, que é um motor fabricado pela General Electric, e é um motor amplamente utilizado por todos os aviões caças FA-18 Super Hornet da Marinha Americana, utiliza esse motor. Então esse motor F414 ele vai ser usado pelos próximos 50 anos ainda por diversas forças aéreas e pela Marinha Americana. Então é um motor bastante confiável e que nunca vai faltar peça de reposição. O Gripen, ele possui uns aviônicos internos onde ficam o painel de comando dele, todo totalmente fabricado pelo Brasil. É um Wide Area Display, é um display totalmente, ele cobre todo o painel do caça e é fabricado no Rio Grande do Sul pela Aeroeletrônica, né? E também o F-39 Gripen, ele além de usar os mísseis ar-ar, ele pode usar os mísseis ar-superfície, né? E antinavio também, que é o RBS-17, que é o míssil antinavio. E tem também, pode usar o míssil de cruzeiro chamado Taurus Kept, que é o míssil alemão de cruzeiro, que a Ucrânia deseja muito esse míssil, porque ele é um míssil de cruzeiro de grande alcance. E o Gripen, ele está certificado para utilizar esses mísseis.
Então, e se tratando de soberania nacional, o modelo mais letal que as Forças Armadas Brasileiras podem ter é o caça, porque o caça, o avião de combate, ele é um avião que ele é o sistema militar, é o primeiro a entrar numa guerra e o último a sair, porque todas as guerras começam com combate aéreo, né? Então, com a chegada dos Gripen, o Brasil é a força aérea mais moderna da América Latina, mas não será moderna o suficiente contra outros países de outros continentes, né? Já que o Gripen é um avião bom, mas para os padrões latino-americanos, porque no padrão mundial existem outros caças muito melhores, porém bem mais caros, como o F-35 americano, o Eurofighter Typhoon e o Dassault Rafale francês, além das versões de outros modelos chineses e russos, né? Mas tomara a Deus que o Brasil nunca precise utilizar seus meios militares contra a Rússia, ou contra a OTAN, ou contra a Europa, ou contra os Estados Unidos, ou contra a China, porque daí realmente nós estamos muito fudidos, né? Mas o F-39 Gripen é um avião de combate que ele está muito tecnologicamente à frente do que as forças aéreas latinas têm, né? Então a gente está bem à frente dos outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela, né? Então a gente tem meios para lidar com esses países aí. Só que também há outra questão, que é a questão das entregas, porque o contrato para o Gripen foi assinado em 2014 e as entregas já eram para ser todas as 36 aeronaves já eram para ter sido entregues. Mas por falta de verba, o Brasil ainda recebeu somente 12 aeronaves, né? Então está a passos lentos, né? Mas militarmente falando, o caça Gripen vai agregar bastante às Forças Armadas brasileiras, porque as nossas Forças Armadas estão sucateadas, né? Então, qualquer meio mais tecnologicamente moderno já eleva o nível para um outro patamar, porque o Brasil é um país em que suas Forças Armadas estão completamente sucateadas. Antes do Gripen, né, a gente opera ainda caças dos anos 50, que são os F-5, que são verdadeiras ferro-velhos aéreos. O AMX, que é um avião da tecnologia dos anos 80. Isso só falando de força aérea, né? Agora, se for para falar de exército, se for para falar de marinha, a nossa marinha está totalmente sucateada, o exército está totalmente sucateado, não tem nada moderno, tudo velho, podre, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo aí a seguir. Mas com relação aos F-39 Gripen, atualmente as 12 células que estão sendo operadas são os meios militares mais capazes do país para defender contra agressões externas. Então, esse é o vídeo de hoje, a aquisição de mais 20 caças F-39 Gripen fabricados pela Saab.